Todos nós somos aqui professores e estamos sendo formados como futuros professores. Penso que é um tema sugestivo, é um tema atual para todos nós. E gostaríamos de pedir que aproveitem no máximo. São várias atividades que já foram desenvolvidas desde a sua presença aqui na província. Começou por fazer visita em algumas áreas, já fez entrevista a alguns professores também. Então, para culminar com essa atividade, preparou-se este seminário. E com todo efeito, queríamos conceder o lugar ao doutor Ivanildo para, em primeiro lugar, tecer algumas palavras e depois abrirmos o nosso campo de ação. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos que vieram, né? A minha ancestralidade, na verdade, e a tudo que veio antes, e a todos que vieram antes de mim, e me permitiram estar aqui hoje com vocês, né? Gostaria de agradecer ao Dr. Goy, espero que tenha falado corretamente, Dr. Goy, ao Dr. Mandavela e a todos os colegas daqui da Escola Pedagógica, da Universidade Luégia Conde, né, toda acolhida. Então, essa é uma fala inicial assim, de agradecimento. Né? E numa conversa que eu tive com alguns colegas professores, né, pensando o que é matemática. Né? Às vezes é uma pergunta óbvia, a gente já está lá na sala de aula, já está lá com os estudantes, está aqui estudando, mas eu acho que é uma pergunta que a gente deve se fazer sempre. Porque a nossa ideia, a nossa concepção do que é matemática, ela também vai conduzir o que a gente pensa sobre o ensino. Então, o que é que a gente tem pautado lá enquanto matemática, né? Matemática enquanto um conjunto de sabedorias e conhecimentos socialmente construído e compartilhados por diversas civilizações e povos ao longo da história da matemática. Um professor licenciado em matemática, qual é a melhor forma que o professor Ivanildo usa para ensinar a matemática? Para aqueles alunos que têm em mente que matemática é bicho de cinco cabeças. Temos aí tipos como dura, é uma expressão rígida. E muitos têm essa ideia até hoje, especialmente quem é agora. Muitos fogem do ensino de matemática porque a matemática é bicho de cinco cabeças. Então, gostaria de saber, por favor, o professor de ensino para licenciado em matemática, em Pernambuco, já me escreveu aqui. Qual é a forma maneira ou excelente que o professor usa para ensinar a matemática de forma fácil? Para você jogar e fazer alguma pergunta, fazer alguma coisa. Então, às vezes, até algo mais simples, a gente termina ficando mais preocupado com uma questão teórica, né? Mas eu sei que também há uns desafios das salas de aula aqui, do que é colocado, do que é permitido o professor fazer. Né? Acho que a gente tende, nessas nossas possibilidades, e onde é que a gente consegue fazer, né? E isso envolve também o que o terceiro colega perguntou, né, da melhor forma. Tentar, eu tenho colocado sempre, e a partir dessa nossa conversa, tirar essa ideia, né, da matemática desse lugar da genialidade, porque é isso também que faz os estudantes acreditarem que matemática não é para eles, ou que matemática é difícil, porque é um bicho, um monstro de sete cabeças, né? Porque vem dessa ideia de uma matemática apenas de cálculos e contas, enfim, sem essa relação de um contexto social e cultural, né? Então, é um desafio pensar em atividades desse tipo, mas que talvez, por que a gente cria? Foi um seminário com professores investigadores brasileiros. A mesma enquadra-se nas atividades de extensão universitária, tanto da Escola Pedagógica do Dundo como do Departamento de Ensino e Investigação de Matemática. Foi uma atividade realizada sob nossa supervisão
E valeu a pena porque teve a participação não só de estudantes de matemática, mas de toda a instituição, como de professores do ensino geral que lecionam a disciplina de matemática. O professor está aqui a cumprir uma agenda, ele vem do Brasil, da Universidade Federal de Pernambuco, então é um intercâmbio valioso para nós como instituição e como professor, beber também experiência de outra latitude, no caso do Brasil, que também são instituições, uma universidade muito avançada, e como nós, Escola Pedagógica, Universidade do Ejan Conde, agradecer muito a presença dele, e a atividade teve uma participação massiva, e essa atividade do género vai sempre se realizar dentro do calendário de atividades científicas. E esperamos que os outros professores que estiveram ausentes e estudantes também nas próximas atividades possam participar de forma efetiva para o engrandecimento da nossa instituição e, em particular, também do nosso Departamento de Ensino e Investigação de Matemática, para que as pessoas tenham gosto em investigar sobre a matemática e estudar sobre a mesma disciplina. Certo, viemos aqui numa formação, essa palestra que trata-se sobre o ensino de matemática e as perspectivas, sobretudo nesta área mesmo de matemática, onde aprendemos coisas muito boas que têm a ver com a matemática para os professores e aprendemos algumas técnicas que devem ser usadas ao ensino de matemáticas e também vimos a evolução de alguns cientistas que deram contributo para esta mesma evolução de matemática, como o Pitágoras de Samos, como o Tales de Mileto e outros matemáticos também. E também vimos que essa disciplina para os estudantes ou alunos também proporciona os conhecimentos da vida cotidiana, sendo ela porque é praticado em todos os dias da nossa vida, mesmo em casa, usamos a matemática, mesmo nos serviços, usamos a matemática, mesmo nas escolas, muito mais, sempre usamos a matemática. Então, vindo que a matemática é mesmo muito importante para a nossa vida. Sim, a matemática, eu aprendi nessa palestra, que não é um bicho de sete cabeças, mas que é uma ciência que devemos ter em conta porque faz parte das nossas vidas cotidianas. A matemática faz parte do cotidiano no sentido de que ela está em toda parte. Está nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na nossa escola e não só. O que eu pude aprender nessa palestra é que ensinar a matemática devemos ter os métodos próprios, dependendo do contexto de cada estudante. Bem, o que eu pude aprender nessa palestra foi sobre os métodos mais adequados que nós devemos aplicar para os ensinamentos da matemática. Muitas das vezes as crianças ou certos adultos têm encarado a matemática como bicho de sete cabeças. Então, com o doutor Ivanildo, nós aprendemos que existem métodos adequados que nós devemos dar os ensinamentos quanto à área de matemática. E também para se ensinar a matemática existem certos níveis. Pois embora que a matemática ela é complexa, mas nós devemos ter métodos mais adequados para dar os ensinamentos no ensino de matemática. Para as crianças, quanto aos ensinamentos, devemos enquadrar a criança com um contexto cotidiano, porque certas crianças não conseguem fazer o enquadramento quanto à soma, quanto à subtração, quanto à multiplicação e quanto à divisão. Palestra Matemáticas, Ensino e Formação de Professores, conectando outras perspectivas, foi bem significativa para mim, porque além de trazer as perspectivas que a gente tem discutido no Brasil, na universidade a qual eu atuo, a Universidade Federal de Pernambuco, eu pude também ouvir, estudantes, futuros professores e professores de matemática da realidade aqui da Lunda Norte. Então, foi bem significativo essa troca de experiência, essa troca de saberes e a discussão para que a gente tenha um melhor ensino, aprendizagem da matemática, tanto no Brasil como aqui em Angola.
Achou melhor que eu, né?